Olá pessoal, estou aqui chegando em feira, depois de um dia corrido, 11h35 da noite. Como muitos domingos, mais um domingo de trabalho, porque tem inclusive pessoas que pensam que político, na sua esmagadora maioria, não faz nada. E muitas dessas são aquelas que escolhem mal escolhidos os seus representantes. E pensam até que os municípios, o Estado, o governo federal anda sem um político. A gente precisa acompanhar mais os nossos votos e acompanhar mais os mandatos para saber onde cada político está. Inclusive eu vejo muita gente reclamando nas redes sociais, falando de corrupção e tal. Quando eu me lembro em quem votou, pelo menos alguns que eu conheço, sei que votou e vai continuar votando num bando de canalhas aí, que vivem ludibriando o povo brasileiro e sem nenhum compromisso com transformação social. E eu vinha pensando exatamente isso. O que é que está acontecendo, meu Deus, com o meu país? Porque todo mundo sabe que o Lula não está sendo preso por causa de corrupção. Que aquela história do apartamento, aquilo é um blefe. Aquilo é invenção de Moro e companhia, que aliás, no frigir dos ovos, eu queria perguntar o que é que vocês estão achando aí. O que é que nós ganhamos com essa Lava Jato na direção do PT e de alguns poucos, que a grande maioria dos que precisavam ser investigados não foram e não vão ser investigados. Inclusive alguns já prescreveram nas suas investigações. Mas o Moro prendeu o Lula. Prendeu o Lula com apoio lá do TRF4, lá do Sul, outra turma bem conservadora, e é uma parte da justiça que envergonha o Brasil. Que aliás envergonha o Brasil dentro e fora do Brasil. E todo mundo está sabendo e está cansado de saber, até externa outras coisas, mas no seu coração, na sua mente, se pensar um pouquinho, é claro, sabe que no fundo, não foi por corrupção que prenderam o Lula. Prenderam o Lula por ódio de classe. Prenderam o Lula por um sentimento que há muitos e muitos anos tem sido venerado nesse Brasil e muito silenciosamente, e que agora aflora de forma muito intensa. Conservador, homofóbico, extremamente fantasiado de família, bons costumes, moral, ética. Ética de quê, gente? O imposto de renda que eu diga. As tramamóias fiscais, principalmente no dia a dia do que a gente assiste aí pelo Brasil afora e pelos municípios, que se diga. Prenderam o Lula por ódio de classe. Prenderam o Lula porque estavam incomodados com o que o Brasil vinha vivendo de transformações sociais muito relevantes. Muitos não gostaram de saber que a sua empregada doméstica podia usar o mesmo perfume da sua esposa, ou vice-versa. E isso incomodou muita gente. Incomodou muita gente as cotas. Aliás, o DEM e o PSDB entraram na justiça contra as cotas. Porque ele não sabe de nada. Não sabe como eu, filho de uma professora que aos 30 e poucos anos se viu desquitada com 5 filhos para criar, professora primária que teve que estudar, foi uma da primeira turma da UFES para depois formar e buscar uma graduação e criar os 5 filhos e botar para estudar. E eu, quando fui estudar para a Universidade Federal da Bahia, quando passei em Direito, dos 220 que passaram naquela época, eu não sei se tinham 12 que eram de escola pública. E depois, quando o Lula chegou na Bahia, no governo, a Bahia tinha uma Universidade Federal, passou a ter 6 ao final. 6. E todas elas com cota. Metade das vagas para o ensino público e metade das vagas para as disputas abertas. Tem gente que não gostou foi disso, gente, mas não quer assumir. E esse pessoal que fica nas redes com esse ódio absurdo, destilando ódio o tempo todo, achando que ninguém pode pensar diferente, esses não sabem nem o que fazem. Minha filha de 12 anos me disse essa semana que o problema é que a classe média, ela gosta de parecer com os ricos. E digo classe média, uma grande parte, não digo todo mundo porque não dá para generalizar, mas uma boa parte. E essa classe média aprendeu a brigar para baixo, não sabe brigar para cima. Para cima ela quer parecer com o que está em cima esmagando ela, mas ela acha que deve esmagar o que está embaixo. E minha filha de 12 anos me disse uma coisa muito interessante. Disse: meu pai,
problema é que no golpe militar de 64, grande parte da classe média brasileira e da mídia e da própria igreja que achava que era uma revolução, porque eles venderam como se fosse uma revolução. Claro que logo depois nós passamos a viver 20 anos de uma escuridão profunda. Ali sim tinha muito mais corrupção do que hoje. Hoje tem corrupção, tem que combater, como no mundo todo. Aliás, em qualquer lugar do mundo onde botar essa lupa aí, que foi colocada cheia de vícios, em qualquer grande empresa do mundo, eu queria que bota lá na Volkswagen, botou uma vezinha lá, alguma coisa, descobriu que a Volkswagen estava vendendo foi o quê? Vendendo ações que não tinham lastro. Foram lá, prenderam quem tinha que prender, mas veja se lá na Alemanha a Volkswagen foi destruída, como fizeram aqui com a Petrobras, que agora praticamente está sendo toda entregue. Só em novembro foi 1 trilhão que tiraram de impostos em 20 anos para viabilizar os interesses internacionais. Eu quero saber se nos Estados Unidos, se nenhum desses países europeus se vende como querem vender aqui a nossa energia elétrica, a nossa Eletrobras, a nossa Chesf, a nossa Petrobras. Eu quero saber se nenhum desses países ricos estão fazendo isso. E eu quero saber desses que andam criticando o Lula, que andam tocando foguete, os mesmos que tocaram panelas, andam tocando foguete. Eu quero saber se esses que criaram uma outra panela, e essa muito mais ofensiva do que se esperava. Aliás, essa não tem compromisso nenhum com o Brasil. Porque disso, compromisso com o Brasil, nenhum desses pode acusar nem a nós do PT, nem os que acompanharam o Lula, que acompanharam a Dilma.